microempreendedor brasileiro que queira investir no seu próprio negócio, expandir ou até mesmo começar um próprio negócio, não precisa necessariamente valer-se da rede tradicional de bancos ou de financeiras. Existe no estado de São Paulo o Banco do Povo Paulista e em Catanduva tem também uma agência desse Banco do Povo que pode emprestar a você a partir de R$3.000 em dinheiro. E aí a gente vai entender regras, como funciona e tudo mais. Mas o que é importante dizer também é que o Banco do Povo faz de uma maneira rápida e também desburocratizada, que favorece a você, empreendedor. Vamos saber mais conversando com o secretário de Desenvolvimento e Relações do Emprego de Catanduva, Fábio Manzano. Fábio, obrigada por atender o Simples Assim. A gente está aqui no Banco do Povo em Catanduva, mas existem agências do Banco do Povo em todo o estado de São Paulo, não é isso? Exatamente, é um convênio que as prefeituras firmam com o governo do estado para oferecer esse trabalho. Aqui em Catanduva a gente funciona desde o ano de 2001. Então, esse ano nós completamos aí 18 anos de Banco do Povo em Catanduva. Quando eu falei o desburocratizar, é porque o micro e pequeno empresário ele tem um pouco de medo dessa questão de burocracia, né? É sempre muito documento, é sempre muita dificuldade. No Banco do Povo é diferente? Não, definitivamente. Nós mudamos essa sistemática aqui em Catanduva. Obviamente que para um empréstimo você precisa de documentos, né? Mas quando a gente já conversou sobre isso, Catanduva recebeu a premiação de a segunda cidade do estado mais desburocratizada, isso envolve também o tratamento que a gente oferece no Banco do Povo. É o programa Empresa Agora, que envolve o Sebrae, o Banco do Povo, o posto da Jusesp, a inscrição municipal, ou seja, o cadastro municipal. Então, todos esses serviços, inclusive o Banco do Povo, foi premiado no estado de São Paulo como o segundo mais desburocratizado do estado. Pegar dinheiro emprestado no Banco do Povo não é uma tarefa difícil. Não, definitivamente. Nós orientamos os nossos colaboradores, os nossos servidores, a efetivamente trabalhar pelo contribuinte. Então, se tem algum documento que ele tem dificuldade, a gente ajuda ele a providenciar, reunir essa documentação para que esse empréstimo saia muito rapidamente. Quem é que pode pegar dinheiro emprestado no Banco do Povo? Olha, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu, por exemplo, sou um advogado, estou começando agora com a minha atividade no ramo aí, jurídico e eu preciso de um computador. Eu venho aqui no Banco do Povo, como pessoa física, como Fábio Rinaldi Manzano, CPF X, eu consigo pegar num primeiro empréstimo até R$3.000 de forma muito desburocratizada. Então está aí uma dica para aqueles profissionais de arquitetura, do direito, da engenharia, enfim, que precisam aí inicialmente de uma ferramenta de trabalho. O computador, o notebook, ele é uma ferramenta de trabalho, ele consegue de uma maneira muito desburocratizada e com juros de 0,35 ao mês. É muito pouco, é bem acessível e todo mundo consegue captar este empréstimo para investir aí no seu trabalho. E pessoa física, pode pegar quanto e de que maneira? Exatamente, pessoa jurídica, perdão. A pessoa física, né, ela tem um primeiro empréstimo com um limite de R$3.000, no segundo empréstimo esse limite já aumenta, né? Porque aí você é um bom pagador, você prova que você usou esse capital de maneira coerente, aumenta esse limite. Então, pessoa física até R$3.000 no primeiro empréstimo, a pessoa jurídica, isso já mais do que dobra, é R$7.500 no primeiro empréstimo. Pessoa jurídica, diga-se, os MEIs também são enquadrados nessa situação. Microempreendedores, o MEI, que a gente sabe que muita gente está agora se formalizando. O formalizado e o não formalizado têm acesso ao empréstimo do mesmo modo? Perfeito. O profissional autônomo, né, por exemplo, para ser um médico, você tem que ter inscrição no CRM. Isso já é uma formalização. Mas não necessariamente ele tem que se constituir na forma de uma empresa. Ele pode ser, sim, uma pessoa física. O engenheiro, o arquiteto, o médico, o dentista, o advogado, enfim, todas essas profissões regulamentadas, ele pode, como pessoa física, exercente da profissão, captar um empréstimo do Banco do Povo de uma forma muito facilitada. Agora, o jurídico é aquele, ou ele é um microempreendedor individual, ou ele é um microempresário. São essas duas figuras jurídicas que podem captar dinheiro no Banco do Povo. Exatamente. Na verdade, a única regra que existe é um limite anual de faturamento, até 360 mil. Então, abaixo disso, qualquer constituição, qualquer forma de constituição jurídica, ele pode se valer dos serviços do Banco do Povo. E esses valores são pagos de que jeito? Esses valores são pagos de forma bastante facilitada. Então, por exemplo, se for capital de giro, né, ele pode, se pessoa física, pagar até em 12 meses. Se for capital de giro para pessoa jurídica, 24 meses. Agora, se for para um equipamento permanente, um material fixo, que a gente chama, pessoa física até 24 meses e pessoa jurídica até 36 meses. Por material físico, a gente entende a máquina, o computador, esse tipo de coisa. Um exemplo que a gente costuma dar da área de costura, né?
O material fixo é a máquina de costura. O capital de giro é o material que se utiliza para confeccionar. Então, são mercadorias, o pano, a agulha, a linha, né? São os materiais que se usam e que se exaurem aí, na realização do trabalho. As pessoas que costumam vir buscar o empréstimo, Fábio, depois elas pagam direitinho, como é que é a questão da inadimplência nesses empréstimos do Banco do Povo? Veja, a inadimplência ela existe, né? Mas a gente também tem como meta no banco combater essa inadimplência. Até pela facilidade, pela desburocracia, a gente combate essa inadimplência conscientizando as pessoas. Mas ela existe sim, e quanto mais combatida, quanto menor, mais premiada é a unidade do Banco do Povo local. E aí a pessoa que pegou o empréstimo, se ela, como você disse, se ela pagou direitinho dentro do prazo, aí ela vai conseguindo novos financiamentos a um limite de quanto? Exatamente. Pessoa física, o primeiro empréstimo pode pegar até R$3.000, o segundo empréstimo até R$4.000 e o terceiro empréstimo até R$5.000. Já a pessoa jurídica são 4 limites. O primeiro empréstimo é até R$7.500, o segundo empréstimo até R$10.000, no terceiro empréstimo esse limite já sobe até R$15.000 e no quarto empréstimo até R$20.000. É bastante dinheiro aí para você usar, produzir, gerar renda, investir na economia do nosso município. Muito obrigada pela entrevista, Fábio. Imagina, agora vamos lá. Gostaríamos de você como uma cliente do Banco do Povo Paulista. Bom, é uma boa ideia, né? Porque a gente está precisando de um computador novo. Bora simular como é que ficaria o meu empréstimo para um novo computador? Peguei uma senha de atendimento, meu número acabou de ser chamado, então lá vou eu para o balcão de atendimento aqui, ó, Banco do Povo, mesa 23. Olá! Oi, Gi. Tudo bom? Tudo bem, você? Eu quero dinheiro emprestado. Vamos lá! A Lucrécia que faz o atendimento aqui do Banco do Povo, a minha senha. Então vamos lá, Lucrécia, eu preciso de que informação, você precisa, né, de que informação para liberar para mim o empréstimo? Tá. A primeira informação, você é pessoa física ou jurídica? E vamos lá, jurídica. Jurídica, Isso. você tem uma empresa. Eu tenho uma empresa. Tá. A sua empresa, você precisa do que exatamente? Um computador. Um computador, perfeito. Então, Gi, o computador é um investimento fixo, tá? Você pode dividir em 36 vezes de R$230,09. A parcela vai ser de R$230,09. Isso. Fixa. Durante todos os 36 meses. Da primeira até a última parcela. E eu não pago mais nenhuma taxa extraordinária na hora do empréstimo. Não, é só essa mesmo. Tá? E se o meu empréstimo for aprovado, eu vou receber esse dinheiro de que maneira? Tá. Vai cair na sua conta, assim que é aprovado o contrato, você é responsável pela compra do computador. Você vai até o fornecedor, emitir a nota fiscal, tá? Que é a comprovação do uso do recurso do banco. Eu não posso pegar esse dinheiro e comprar outra coisa a não ser o computador do qual eu trouxe orçamento para você. Não, tem que ser o que estava especificado no orçamento. Tá. E eu não posso utilizar para comprar nada diferente do que seja aquilo que eu vá usar no meu negócio. Isso, não pode. Vamos lá, a gente tem algumas dúvidas, Lucrécia. Basicamente isso que eu teria que trazer, e você tem uma lista de documentos que eu preciso apresentar para que esse contrato se efetive, é isso? Sim. Os documentos da empresa, os documentos pessoais, basicamente isso. Se a pessoa, ela é uma empresa, uma microempresa, ela tem um contador, ela pode requisitar esse documento com ele. Se ela for uma MEI que não necessita ter um contador, tudo isso é viabilizado, ou a gente consegue para ela, ou a gente passa os endereços de sites que estão disponíveis para ela. E vocês fazem esse auxílio para facilitar a vida da pessoa que vem buscar esse empréstimo. Tá. E aí a gente tem algumas dúvidas, Lucrécia. Por exemplo, se a pessoa tem o nome negativado, ela pode pegar empréstimo? Não, Gi. Nem no Serasa, nem no Cadim, a não ser que ela pague a restrição que ela tem. Depois que pagou, tá tudo liberado, aí ela pode vir até aqui e requisitar o empréstimo. E ela tem que ter uma lista? Tem, se ela for o primeiro empréstimo dela ou se ela tiver pouco tempo de empresa. Mas se a empresa dela já existe há vários anos, e se ela tem um bom cadastro de pagador, isso também é facilitado. Também. Isso também. Agora, a pessoa física pode usar, o Fábio até tinha dito pra gente que a pessoa física pode usar para comprar um computador, por exemplo, que é uma ferramenta de trabalho. Mas se ele é, por exemplo, um representante comercial que usa o carro como instrumento de trabalho, dá para financiar isso? Gi, o veículo dá para financiar, mas isso tudo depende da atividade desenvolvida por essa pessoa. Se essa pessoa
pessoa, por exemplo, ela leva algum equipamento que não tem como ela levar de nenhuma outra forma, o Banco do Povo faz o financiamento. Tá. E um detalhe importante, esse veículo ele não precisa ser novo, ele pode ser um veículo usado. E ele vai poder financiar uma parte, porque, por exemplo, se a pessoa jurídica, ela tem um teto de valor para pegar, ela não vai dar para ela financiar total. Pode ser um financiamento parcial do valor do bem? Pode. Aí o banco entende que ela paga a diferença desse veículo. Digamos que eu seja uma costureira, que eu vá comprar, por exemplo, a máquina, eu posso pegar o dinheiro para a máquina. Sim. E eu preciso do material para eu produzir as roupas. Eu também posso pedir dinheiro. No mesmo financiamento? No mesmo financiamento, a gente chama de financiamento misto. Aí o que vai determinar o número de parcelas vai ser a porcentagem do que for maior. Por exemplo, a máquina de costura, vamos supor que ela custe R$2.000 e ela vai comprar 500 em tecido. Então ela pode fazer no número máximo de parcelas. Porque aí é o máximo de parcelas do bem físico, do equipamento. Isso, predominou o equipamento, que é o maior número de parcelas. Eu moro numa cidade da região, vamos lá, e o meu negócio fica numa outra cidade. Geralmente isso acontece, que a pessoa mora numa cidade pequenininha, que fica no entorno de uma cidade maior, então ela mora na menor, trabalha na maior. Ela pode pegar o financiamento na cidade onde ela reside ou onde tem a empresa dela? Aí ela tem que pegar o financiamento na cidade no qual a empresa está fixada. Então, por exemplo, se a pessoa mora em Catanduva, mas tem uma empresa em Rio Preto, vai até o Banco do Povo em Rio Preto, porque quem financia esse dinheiro, uma parte é a prefeitura e outra parte é o governo. Do Estado? Do Estado. Então, por isso precisa ser a cidade da empresa. Isso. E uma última questão, Lucrécia. Muitas pessoas às vezes acham que ela pode pegar o dinheiro do Banco do Povo para trocar a geladeira, para, por exemplo, comprar um eletrodoméstico. Isso é possível? A pessoa física fazer isso? Não. O Banco do Povo é para investimento no negócio. Se ela for uma boleira, por exemplo, pode? Pode. Mas se ela quiser apenas e tão somente ter um eletrodoméstico novo, não pode? Sim, se for um empréstimo pessoal, não. Tá. Bom, eu vou levar o papelzinho aqui que a Lucrécia está me mostrando para minha casa, vou providenciar os documentos e vou trazer aqui. Lucrécia, em quanto tempo eu posso ter o meu computador novo? Em até 30 dias. Que é o tempo que demora para liberar. A gente fala isso, tempo máximo. Mas pode acontecer, a gente já teve contratos que saíram em uma semana. Rapidinho. E aí o horário de atendimento de todos os bancos do povo em todo o estado é o mesmo? Aqui o nosso, a gente segue o padrão poupa-tempo, que é das 8 às 5. Nas outras cidades, entrar em contato com as prefeituras, que é o horário da prefeitura. Muito obrigada, Lucrécia. Tá, eu que agradeço, Di.